Carregue a sua cruz. Talvez você já tenha dito esta frase para alguém ou alguém já tenha dito esta frase para você, não é verdade? Na expressão popular, carregar a cruz refere-se a uma carga que pesa sobre você, uma responsabilidade, um dever, uma obrigação, e envolve situações de dificuldades e sofrimentos pelos quais você deve enfrentar na sua jornada de vida. A origem dessa expressão remonta à história de Jesus Cristo, quando ele foi condenado à morte por crucificação. O condenado à morte por crucificação tinha que carregar a própria cruz na qual ele seria martirizado. Jesus teve que carregar uma pesada cruz de madeira sobre os seus ombros. Essa via crucis de Jesus é utilizada como uma metáfora para ilustrar a resignação e a fé que devemos ter ao enfrentarmos as dificuldades e os sofrimentos pelos quais passamos na nossa vida. Nesse contexto, a expressão é frequentemente utilizada para descrever situações de luta pessoal, seja uma doença grave, um problema financeiro, um vício ou qualquer outro desafio que exija de nós coragem e resiliência. Mas nessa mesma passagem bíblica que relata a via dolorosa de Jesus, encontramos ainda uma outra personagem chamada Simão, o Cirineu. Diz o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 23, versículo 26, que Simão estava vindo do campo e, passando por ali, o agarraram e o obrigaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Ou seja, Simão estava vindo do campo depois de um dia exaustivo de trabalho. Possivelmente ele ainda estava tentando entender o que estava rolando ali no meio do caminho, mas mesmo assim ele foi forçado a carregar a cruz de Jesus. A Bíblia não fala quais foram as palavras de Simão diante da atitude dos soldados romanos, mas bem que ele poderia ter dito assim: opa, espera aí, não tenho nada a ver com esta história, não fui eu quem foi condenado, essa cruz não é minha, eu não tenho a obrigação de carregar esta cruz. Às vezes, quando somos forçados a carregar um peso sobre nós que não é nosso, tomamos a atitude de abandoná-lo no meio do caminho, não é verdade? Você já fez isso? Ou alguém já fez isso com você? Ou você já viu uma situação assim? Agora eu quero que você acompanhe comigo a situação vivida por Jesus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, diz que Jesus, ele mesmo, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Você sabe o que isso significa? Que Jesus levou sobre si um peso que não era dele. O profeta Isaías, muito tempo antes, profetizando sobre a vinda do Salvador e sobre o seu sofrimento, anunciou que Jesus seria contado entre os transgressores, e Jesus foi sentenciado à morte como um transgressor. Isaías ainda disse que Jesus levaria sobre si o pecado de muitos e intercederia pelos pecadores, que ele seria transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, que tomaria sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O peso que Jesus carregou na cruz, o sofrimento, as dores, o abandono, não era dele, era nosso. Jesus, de uma forma voluntária, se entregou por amor a nós. Então, se Jesus já carregou a cruz no meu lugar e no seu lugar, significa que não precisamos mais carregar a cruz?
eu quero ler com você outro texto da Bíblia que está em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Existe sim uma cruz que devemos levar. Mas a filosofia do mundo, de autopreservação e de egoísmo, diz que devemos ter compaixão de nós mesmos e nos desvencilharmos da cruz. Foi isso que o apóstolo Pedro sugeriu a Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 21 e 22, Jesus estava mostrando aos discípulos que era necessário que ele fosse entregue na mão dos seus perseguidores e ser morto. Quando, de repente, Pedro toma a palavra e o repreende, sugerindo que Jesus tivesse compaixão de si mesmo. Esta é a sugestão do mundo. Pare de sofrer. Não somente Jesus teve de padecer e ser crucificado, como também todos aqueles que querem viver os seus ensinamentos devem tomar sobre si a sua cruz. Como mediador entre Deus e os homens, o sacrifício de Jesus da cruz é único, mas experimentalmente a cruz de Cristo é compartilhada com todos aqueles que desejam a vida eterna. Mas tomar a cruz de Cristo não é você sofrer ou suportar passivamente algo, na expressão popular, mas sim assumir voluntariamente a sua cruz. E assumir a sua cruz significa renunciar a si mesmo, a sua natureza pecaminosa e corrompida. Renunciar a todo o embaraço e pecado que nos impede de aproximarmos de Deus. Renunciar à nossa própria justiça, que infla o nosso ego, dizendo que a nossa bondade nos garante a salvação. O profeta Isaías diz que as nossas melhores obras, as nossas melhores performances, por mais memoráveis que sejam, são como uma roupa suja. Não valem nada. Não conseguem comprar nem um tijolinho sequer lá no céu. Tomar a sua cruz é recusar-se a ser conformado com o mundo. A recusa em se conformar com o mundo é um ato de rebeldia saudável. Significa não ceder às pressões do mundo, mas sim trilhar um caminho guiado pela palavra de Deus. É fácil se perder nas correntezas das expectativas sociais, mas aqueles que escolhem tomar a sua cruz estão dispostos a navegar contra essa corrente, desafiando aquilo que vai contra a nossa fé. Portanto, neste texto, Jesus faz uma declaração profunda e desafiadora aos seus discípulos. Jesus ensina aqui 3 lições para aquele que quer ser o discípulo verdadeiro. Negue-se a si mesmo. Jesus está enfatizando a importância de colocar Deus e a sua vontade acima dos desejos pessoais. Isso envolve abrir mão de nosso egoísmo e das nossas próprias ambições para dedicarmos ao propósito de Deus em nossas vidas. Em segundo lugar, ele diz: tome a sua cruz. A cruz era um símbolo de sofrimento e morte. Na época de Jesus, ao dizer para tomar a sua cruz, ele está indicando que os seguidores devem estar dispostos a enfrentar dificuldades, perseguições e até mesmo a morte por causa da sua fé. Isso mostra que o discipulado não é isento de desafios, mas envolve aceitar as consequências de seguir a Cristo. Em terceiro lugar, ele diz: siga-me. Jesus convida as pessoas a segui-lo como exemplo e como único caminho. Isso envolve imitar seu caráter, valores e comportamento, bem como se comprometer com um relacionamento profundo com ele. O convite de Jesus é para você segui-lo de forma ativa e comprometida. Ele não está apenas pedindo que os discípulos tenham uma crença intelectual, mas que também andem no seu caminho, imitando o seu caráter e obedecendo
aos seus ensinamentos. Esse versículo tem um apelo profundo para todos os cristãos, lembrando-os de que a fé em Jesus não é uma escolha superficial ou fácil. Ela requer renúncia, compromisso e disposição para enfrentar as adversidades em nome de Cristo. Essa mensagem desafia os crentes a reavaliarem suas prioridades e a considerarem o verdadeiro custo do discipulado. Ser um discípulo de Jesus não é apenas um título, mas um estilo de vida dedicado a seguir seus ensinamentos e caminhar de acordo com sua vontade. Mas tenha certeza de uma coisa: a cruz que Jesus nos manda carregar é muito menos pesada do que os fardos que o mundo nos impõe. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo suave e o meu fardo é leve. Talvez você esteja por aí batendo a cabeça de um lado para o outro, correndo, indo e vindo, sem um destino claro, sem paz, tentando encontrar uma luz no fim do túnel para o seu problema, para a sua dor, para a sua angústia. Jesus está dizendo para você: vamos trocar o fardo, vamos trocar o peso, entregue a sua vida a mim, confie em mim, aprenda de mim. Ao adotar o jugo de Jesus e aprender com Ele, você encontrará descanso para a sua alma, porque a renúncia ao seu ego e a submissão a Cristo e a adoção de seus valores trazem paz, contentamento e alívio espiritual diante das lutas e preocupações da vida. Em tempos de desafios e tribulações, muitas vezes nos encontramos, sim, sobrecarregados pelo peso das responsabilidades, preocupações e dificuldades que a vida nos apresenta. O próprio Cristo nos convida a compartilhar o seu jugo e a aliviar o fardo das nossas vidas. Essa mensagem é profundamente reconfortante. Jesus não nos promete uma vida isenta de desafios, mas nos assegura que Ele está ao nosso lado, pronto para nos ajudar a suportar o que quer que enfrentemos. Seu jugo é suave, porque Ele nos guia com amor e compaixão. E seu fardo é leve, porque Ele oferece a força divina para nos sustentar. Na verdade, as palavras de Jesus nos lembram que a vida cristã não se trata de enfrentar as adversidades sozinhos, mas de confiar no Senhor para nos conduzir através delas. A graça de Deus nos permite encontrar paz no meio das tempestades e encontrar força nos momentos de fraqueza. Quando nos unimos a Ele, descobrimos que não estamos carregando nossos fardos solitariamente, mas estamos partilhando o caminho com o Salvador. Portanto, em nossos momentos de cansaço e desespero, quando o peso da vida parece insuportável, lembremos das palavras do Mestre: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao entregar nossas preocupações e fardos a Ele, encontramos a verdadeira libertação e descobrimos que a jornada da vida é mais leve quando caminhamos de mãos dadas com o nosso Senhor. Reflita sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aí o seu like e compartilhar o meu trabalho, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.